pessoal, esse é o Dr. Luciano Prudente. Ele é um cirurgião plástico, grande amigo aí da área de ortomolecular também. É um cara que entende demais de consertar até Corcel 70. Ele bota tudo do jeito certo. E hoje a gente vai falar sobre a flacidez, né? Falar sobre, principalmente, Lu, no pós-emagrecimento, né? Sim, com certeza. A gente... vamos lá, você que tem uma... Fica à vontade, fica à vontade. O Adolfo é o mestre da ortomolecular, é um cara que sabe muito, é um cara muito estudioso. E não é pela amizade, não, mas sabe que eu te admiro muito como profissional, você sabe disso. Tá? Obrigado, irmão. A recíproca é verdadeira, então, é isso aí. E a gente sempre, né, o paciente me procura, tem muitos pacientes que me procuram para fazer cirurgia, né, pós-emagrecimento, entendeu? E o que mais incomoda os pacientes é exatamente a flacidez que ele tem, né, principalmente após emagrecer, entendeu? Então, eu percebo que quanto mais rápido é o emagrecimento, mais flácido esse paciente fica, né? Outra coisa, sem dúvida. A gente sabe que o paciente obeso, ele é um paciente inflamado. E hoje, se a gente for estudar toda essa inflamação crônica desse paciente, a gente sabe que isso também interfere muito na qualidade de pele desse paciente e até mesmo gerando um excesso de flacidez, né, no pós-operatório. E aí, quero a tua opinião, cara. Vamos lá. Eu fico imaginando você que corta os pedaços mesmo, como é que você encontra esse tecido ancorado lá por dentro? Porque, pensa comigo, né? O cara desenvolve um panícula de pouso enorme. Sim. Aquela pele estica, aí ela vai esticando, dentro de um processo de proliferação natural, que às vezes, quando é rápido demais, gera o quê? As estrias, né? As estrias. São aqueles rompimentos de camadas intermediárias, né? Então, a pele aumenta de comprimento. Só que aí o cara emagrece rápido, a moça emagrece rápido, pronto, parece que você está com a roupa maior do que o seu tamanho. Né? Sim. E aí que está o detalhe, a pele não regride o tanto que ela cresceu. Sim. Porque a rigor não tem motivo. Sim. Você tocou num assunto interessante, a estria. Todo paciente que tem estria, ela já é um sinal que vai ter uma flacidez gigante após emagrecer. A paciente que tem estria, emagrece, raramente essa pele volta ao que deveria. Isso é um sinal de baixa elasticidade da pele, né? Esses rompimentos aí. A estria vai aumentar o comprimento mais ainda, né, Lu? Sim, sim, entendeu? E até no pós-operatório também, os pacientes que têm um emagrecimento muito acelerado, muito rápido, que a gente sabe que emagrecer 40, 50, 60 quilos em 30 dias, 60 dias não é saudável. É brincadeira. Entendeu? A gente sabe disso. Então, os pacientes, além assim, de ter esse excesso de flacidez, geralmente são pacientes debilitados, tá, da parte nutricional, e isso tudo vai influenciar até no pós-operatório dele, na cicatrização, tá, em como ele vai recuperar essa, vamos dizer, essa elasticidade da pele, entendeu? A gente hoje trabalha... Você pega muito problema assim, Lu? Bastante. Adolfo, eu sempre falo, emagrecer é difícil, lógico. A gente sabe que é extremamente difícil o paciente emagrecer, né? A gente brinca que o emagrecimento começa aqui, né? Ali, dentro tem da que cabeça. Começar aí. Tem que começar ali. Se começar por qualquer outro lugar, eu acho que não vai... Muitas vezes o paciente não vai atingir o objetivo dele. Você está certíssimo. E se atingir, vai perder rapidamente. Vai perder novamente rapidamente. Ganhar gordura e vai perder. Isso. E o paciente pós-bariátrico, ele emagrece rápido demais, entendeu? Mesmo a gente respeitando, né, quando ele estabiliza o peso, daí que a gente começa a contar dali, né, o ideal é 1 ano após ter estabilidade de peso para a gente operar esse paciente, entendeu? Porque se eu operar ele muito próximo do emagrecimento, a cicatrização dele vai estar comprometida, entendeu? E ele vai estar todo inflamado, né, Lu? Vai ainda manter a inflamação. Por isso que ele tem que mudar aqui, entendeu? Parar de comer alimentos pró-inflamatórios, entendeu? Que isso vai voltar ele, né? O metabolismo dele vai voltar ao que era, entendeu? Então, se você tem um metabolismo ruim, você vai alterar tudo. A inflamação altera a parte hormonal, a inflamação vai alterar, né, um excesso de cortisol ali vai atrapalhar também na construção de um colágeno legal para esse paciente, entendeu?
E vamos lá, o que você tem a falar para mim? Tá, visão da ortomolecular, vamos lá. Lu, a gente está falando de um assunto importantíssimo porque ele acaba interferindo na autoestima muito, né? Sim. Assim, é interessante você perceber que às vezes as pessoas se arrependem até de alcançar o que elas acreditam que elas queriam. Para mim, o problema começa no próprio conceito de emagrecimento. Sabe, a gente vê que se trabalha de forma comum com o conceito de emagrecimento que ele é falho. Tá? Eu estou desenvolvendo um curso para lançar só sobre emagrecimento, onde o primeiro ponto abordado é justamente a reforma do conceito de engordar e do conceito de emagrecer. Porque se a gente continuar falando em emagrecer como perder peso, a gente vai errar sempre. Erra sempre. Sempre. Né? Porque, veja, você dá um exemplo do paciente bariátrico, que é um paciente que o que é que acontece com ele? É induzido nele uma síndrome desabsortiva por via cirúrgica. Sim. Basicamente é isso que a cirurgia faz, né? Sim. Por isso que eu falo que aquilo ali não é solução para quase ninguém, mas tá bom. Então ele se induz numa síndrome desabsortiva. Ele vai emagrecer muito rápido porque ele não está absorvendo a comida. E esse emagrecer muito rápido vai dar exatamente o que você falou, né? Um emagrecimento rápido com muita pele solta, demais. E aí ele vai chegar num peso, em tese ideal, né? Que eu acho até engraçado, porque é um peso ideal com um cara cheio de pele sarcopênico. Realmente é meio complicado. Sarcopênico, pessoal, é com a redução da massa muscular. Então, esse peso não é ideal, até porque não existe peso ideal. E o paciente vai sofrer mais, porque olha que coisa, Lu. O cara é convencido a fazer uma cirurgia mutilatória e de indução de síndrome desabsortiva. Passa um tempão sofrendo com dumping, com readaptação, com vontade de mamar lata de leite de moça, toda essa loucura que a gente sabe que os pacientes, infelizmente, eles sofrem. E aí, quando ele chega naquele tal peso ideal, que ele olha no espelho e ele fala, cacete, estava melhor gordo. Isso, infelizmente, acontece. Aí ele vai procurar o quê? Ele vai procurar você para operar. Beleza. Só que, bicho, por mais que você seja habilidoso, magia é com Mr. M, né? Sim. Sem contar que você vai pegar esse paciente, que já era um paciente com vícios alimentares, nada me garante que ele não tenha vícios alimentares agora. Ele só não ganha volume, mas ele continua tendo vícios alimentares. Cai no que você falou. Olha quem chegou aí, NHP, Dr. Henrique Possídio. Henrique, eu tirei a barba, Nelsinho. Adolfo sem barba. Henrique, tirei a barba, cara. Acabou o barbudo erótico da ortomolecular. Ah, vai crescer de novo, vai crescer de novo. Mas então, Lu, aí o paciente vai procurar você para operar. Você já não pode operar logo de cara, porque ele está todo inflamado, né? Porque Sim. O processo desse emagrecimento acelerado também promove inflamação. Ele vai estar com deficiência de alguns minerais, especialmente o ferro, que é fundamental para, poxa, Lu, para tanta coisa. Né? Eu fico achando graça que a gente na faculdade aprende o ferro basicamente para anemia, né? Sim, sim. Mas, bicho, poxa, o ferro está envolvido em tantos ciclos metabólicos, por fazer parte das enzimas da superfamília CYP450, que, pô, o ferro é importante para quê? O ferro é importante para tudo. Se você responder assim, é para tudo, tá certo. Esse paciente vai estar mais inflamado e mais oxidado por causa disso. Então, é muito complicado abordar. A gente, quando está cuidando, toma o cuidado, inclusive, Lu, de prescrever pequenas doses distribuídas ao longo do dia. Olha, alguém viu o doutor Adolfo? O pessoal, sou eu. É muito diferente, cara. Caramba. Mas, pessoal, tá melhor ou tá pior? Diz aí, tá melhor ou tá pior? Precisa saber, né? Pessoal, não diz não. Não fala nada, não. Vai acabar com a live, pô. Mas fala. Você tocou no assunto da bariátrica, sabe? Eu acho que tudo tem que ter indicação. Eu não sou contra a bariátrica, sabe? Eu acho que muitas vezes ela é indicada e é o que você falou, o paciente ele acha que vai ser a solução dos problemas dele. E não é, entendeu? A solução exclusiva, né? Eu tenho vários colegas que fazem bariátrica e hoje todos trabalham com uma equipe multidisciplinar muito grande. Deixa eu só agradecer aqui, que todo mundo está dizendo que está melhor. Pessoal, obrigado. Então acho que eu vou me manter assim.
Que bom, que bom. Mas ficou mais jovem, isso é verdade. Então... Cara, sabe o que é, Lu? É porque, incrivelmente, na quarentena eu emagreci. É mesmo? E eu esperava engordar e sair rolando, né? Mas aí eu emagreci. Aí quando eu tirei a barba, eu olhei pra mim e falei, rapaz, tô mais magro. E realmente, né? Porque quando eu fui tirar a barba hoje, Lu, foi meio quilo de cabelo assim na minha mão, cara. Tinha muita barba, bicho. Ainda bem que eu não achei nada lá dentro, né? Porque ia ficar muito feio. Ai, Vai, volta, desculpa te interromper, vai. Não, mas é o que eu falei, a bariátrica, o paciente tem que ser muito bem trabalhado, né, por uma equipe multidisciplinar, então entra aí psicólogo, nutricionista, educador físico, entendeu? Para a gente colocar esse paciente numa situação que ele saiba que ele vai fazer a bariátrica, ele vai perder peso, mas depois ele tem que mudar o estilo de vida dele totalmente para ele conseguir manter aquilo lá, entendeu? E eu acho ele tem que estar muito bem orientado, né? E tem que ser colocado para ele com relação à flacidez, a pele que vai sobrar. Isso tem que ser passado para o paciente antes da cirurgia, entendeu? Mas você vê, Lu, isso ser feito com esse cuidado, assim, o mais comum para você. Aí, você vê esse cuidado ser assim, rigoroso, realmente bem feito? Não precisa citar nomes para a gente não ser antiético, mas o que é mais comum? Então, eu estou na plástica, Adolfo, desde 2004, entendeu? E evoluiu muito, melhorou muito, entendeu? Graças a Deus. Os pacientes que estão me procurando, os pacientes que estão vindo de colegas, tem colegas que me indicam, tudo. Então, assim, eu tenho recebido o paciente bem mais orientado. O paciente sabe que ele vai fazer a bariátrica, que depois ele vai ter que fazer uma plástica, entendeu? Ele sabe das deficiências nutricionais dele. Então, graças a Deus, melhorou muito. Evoluiu bastante nesse ponto. É uma coisa que me deixa bem feliz. Porque quando nós começamos, né, na plástica, no caso, lá para 2004, 2005, 2006 ali, tinha muito rebote, muito paciente, né? A maioria dos pacientes engordavam. E foi até aquilo que você acabou de falar, da latinha de leite moça, né? Leite moça, né? Então, ele tomava uma lata de leite moça por dia, entendeu? Pós-bariátrico. Isso quando não tomava mais, a gente sabe disso. Tinha paciente que, imagina, você já tem uma síndrome desabsortiva. Nome bonito, né? Mas síndrome desabsortiva, porra. Desabsortiva criada cirurgicamente, e daí você vai e ingere uma caloria vazia, sem nutriente nenhum, que é o leite condensado, entendeu? Então é complicado. Então, sabe, você acaba... a gente sabe que a bariátrica hoje, ela tem uma indicação muito grande fora, aqui no Brasil também já está começando, mas fora, para diabetes. Então, paciente diabético, alguns estão tendo indicação da bariátrica, entendeu? Mas se o paciente não mudar o estilo de vida dele, não mudar a alimentação, você pega o paciente que está diabético. Você faz a bariátrica, no pós-cirúrgico ele come leite condensado. Porra. Cara, não adianta nada. Entendeu? Tá um pouco complexo, né? Tá um pouco complexo. Então, eu acho, graças a Deus, essa parte psicológica do paciente está tendo um suporte muito bom atualmente. Tenho acompanhado, vejo, né, pelos meus pacientes que chegam aqui. Então, isso é muito bom. Mas eu acho que passar toda essa informação para ele antes da cirurgia é fundamental. Tá? É para ser a regra, né? E até tem um tempo agora, não sei, a lei, não vou lembrar de cabeça de quando foi, que todo paciente pós-bariátrico, né, que tem o convênio ou o SUS, eles acabam fazendo a cirurgia, né, tem direito a fazer a cirurgia. Mas é o direito de fazer a cirurgia só o abdômen. E não é só o abdômen que ele vai ter flacidez de pele, entendeu? Então, é braço, é coxa, é abdômen, é dorso, entendeu? Mulheres, mama, tá? Face. Eu tenho operado bastante paciente aqui pós-emagrecimento, não só bariátrico, como paciente que perde muito peso mesmo, face, entendeu? A gente sabe que o paciente, a nossa face, ela tem a estrutura, né, o arcabouço ósseo ali que dá a sustentação, mas eu tenho os coxins gordurosos da face, entendeu? A própria musculatura. Então, se você emagrece muito rápido, né, você vai, acho que até os músculos da mímica facial você vai consumir ele. E o coxim gorduroso vai todo. Então, o paciente chega e fala, nossa, doutor,
eu emagreci, mas ao contrário do Adolfo, eu envelheci. O Adolfo tá mais jovem, entendeu? Mas tem gente que emagrece e aparenta estar mais velho mesmo. Tá? Eu tô tomando PQQ, Lu. Ah, você tá tomando PQQ? Mas vamos lá. O que da parte... Vamos começar. Parte nutricional, fundamental para o paciente ter um emagrecimento e não gerar tanta flacidez. Vamos falar do que poderia ser indicado para esses pacientes melhorar. Vamos lá, da parte nutricional. Suporte Lu, proteico. olha só. Suporte proteico é fundamental. Fundamental. Né? Vamos ter que ter, nesse caso, algum grau de controle calórico. Se a gente quiser fazer isso fininho, bem detalhado, vamos precisar de um nutricionista com a gente. Sim, com certeza. Né? E vamos precisar do estímulo ergogênico direto. Então, o exercício de tração, né, a musculação, ela vai ser muito bem-vinda. Né? Sim. E eu recomendo sempre aos pacientes, Lu, que comece a fazer isso 1 ano e meio a 2 antes da cirurgia. Perfeito. Porque quando você recebe um paciente cheio de pelanca e banha, até para você desenhar o que você vai fazer para ele é muito mais difícil do que se você receber ele já mais ou menos desenhadinho, né? Sim, sim. Então eu penso até em vocês, cirurgiões, porque eu fico pensando, cara, vocês já fazem mágica, mas poxa, você vai olhar para uma estrutura que você não consegue nem ter uma noção perfeita da definição, que você não tem olho de ressonância. Sim. Fica complicado, né? Então, eu recomendo essas coisas antes, Lu, fundamentalmente essa nutrição voltada para o ganho muscular, a suplementação de acordo quando cabe, Sim. Lembrando que dependendo da idade do paciente, a realidade hormonal dele tem que estar bem equilibrada, senão não vai para lugar nenhum, é malhar em ferro frio. Isso, sim, com certeza. Né? E aí é puxar ferro, cara. Sim, com certeza. Concordo. É minha recomendação. Tá. Vamos lá. Aí o pessoal pergunta logo pelo colágeno, Lu. Então, é isso que eu ia começar agora. Então jogue. Vamos lá. Colágeno. O que é o seu ponto de vista do colágeno? Vamos lá, pessoal. Colágeno é uma proteína. Se você entrar em qualquer farmácia ou casa de venda de suplemento, alguém vai te oferecer um colágeno. Vai te oferecer um colágeno. E aí o que acontece? Ó, colágeno é proteína de origem animal, que a gente faz gelatina. A gelatina é feita de colágeno, que faz boa parte das cápsulas que a gente toma de medicamentos são feitas de gelatina bovina, aquilo é colágeno. Em geral, extraído da orelha do boi. Né? E o colágeno ele é uma proteína que tem um aminograma interessante para que você forme mais colágeno. Só que você tomar colágeno de forma simples, comum, não garante que seu organismo vai usar aquilo para fazer colágeno. Porque as proteínas, quando a gente digere, elas são quebradas em aminoácidos, em dipeptídeos e em polipeptídeos absorvíveis, mas a quebra comum vai fazer com que você absorva aquilo como qualquer proteína que você tivesse comido. Então não vai fazer uma diferença tão grande. Agora, o que acontece? Se você escolher o produto correto, e existe essa diferenciação, Lu, porque existem os tipos de hidrólise, né? O que é hidrólise, pessoal? Quando eu pego uma molécula longa, eu vou quebrando os pedacinhos dela, uma das formas de quebrar esses pedacinhos é a hidrólise, a quebra pela ação da água, ou quebra pela hidratação enzimática. Quando quebro essa molécula, se eu quebrar em pontos específicos, eu vou gerar estruturazinhas que o corpo consegue absorver. Isso é uma coisa, Lu, que a gente sabe relativamente há pouco tempo, há 10, 12 anos. Né? Que antes a gente achava que só absorvia os aminoácidos e alguns dipeptídeos. Hoje a gente sabe que absorve os aminoácidos, os dipeptídeos, alguns tripeptídeos e alguns polipeptídeos. Aí vale a pena. E aí eu tenho que dar nome, Lu, porque não tem jeito. Só tem um que é Verisol. Isso. É Verisol. Verisol, pessoal, é uma marca de Isso, Ana. Verisol. Ana, tudo bom? Verisol é uma marca, pessoal, da Gelita. Gelita é disparada a empresa multinacional que mais entende de colágeno no mundo. E eles têm produtos com essas hidrólises específicas, chegando ao ponto de ter um colágeno para ganho muscular, que é o Body Balance, né? E essas coisas vocês compram por prescrição. Então eu estou dando os nomes dos ativos que a gente bota na receita, né? Verisol, Body Balance, tem outros também. Mas eu gosto muito, muito do Verisol.
E, cara, o resultado daquele negócio é muito bom. Mas ele vai encolher pele, Lu? Não, Não vai, não vai. né? Não vai encolher pele. Então, no fim das contas, quem operou sem esses cuidados todos que a gente está conversando e ficou cheio de pele, vai ter que fazer muita maromba Musculação. e depois procurar o Luciano para cortar as rebarbas, entendeu? E botar tudo no lugar, né? Sim. Ô, Lu, eu fico pensando... Ah, vai, fala. Não, pode falar, depois... Pode falar. Fico pensando daquelas pacientes que você faz braço e que você coloca a cicatriz quase dentro da axila. Se aquele treco ficar coçando, é o quê? É motivo de suicídio? E o pior que Ou então, coça, né? quando você faz... Toda cicatriz, coça, ela né? coça, né? Toda cicatriz, ela E tem fico um pensando, dolorido, né? Lu, coçando aquele negócio no sovaco, ou então quando você faz a perna que fica na virilha, aquela cicatriz perto da virilha. Se aquele negócio ficar coçando, deve ser terrível. Sim, com certeza. Olha, a Tati fez uma pergunta sensacional. A Tati e Maurício, eles sempre fazem umas perguntas muito boas. Jejum intermitente ajuda na retração da pele? Lu, você tem alguma experiência específica com isso? Porque eu tenho uma teoria, mas experiência específica não. Não, o jejum intermitente ele vai ser para causar um déficit calórico, né? Na verdade. É que dependendo do tempo que você faça, ele vai induzir a autofagia. Então, talvez isso ajude, mas eu realmente, Tati, não sei te responder. Eu não tenho esse dado. Não tenho isso também, não observo isso, não. Acho interessante, a gente pode até experimentar, mas eu não tenho esse dado, não. Mas, Lu, me diz uma coisa. Você cuidando dos seus pacientes de pós-emagrecimento e de flacidez, você os recebe, em geral, também nesse grau de não orientação? Eles acham que você vai fazer uma coisa mágica que vai resolver logo? Eles acham que consegue resolver sem exercício? Infelizmente é isso? Sim, sim. Pois então, a gente cai... Infelizmente, sim. Por isso que eu falei, ele já tem que vir com essa bagagem antes da cirurgia. Esse é o ideal. Tá? E como você falou, o cuidado pré-cirúrgico. O paciente que ele faz a bariátrica, ele chega aqui espoliado, né? Chega com falta de nutrientes, chega sarcopênico, é difícil, entendeu? Muitas vezes você quer ajudar o paciente, você quer resolver o problema dele, mas eu tenho que conversar muito com ele e falar, ó, se eu te operar nessa situação, você não vai ter o resultado que você espera, você não vai cicatrizar do jeito que você espera, entendeu? Então eu tenho que colocar para ele todos os prós e contras de fazer a cirurgia naquele momento. Mas isso chega assim, tá? Chega, né? Essa parte chega. Chega muito. Lu, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em ajudar as pessoas a ter alguns entendimentos no comum. Por isso que eu gosto de escrever lá no Instagram, aqui, né, essas coisas, para o pessoal começar a ver as coisas melhor, porque os conceitos de base que a gente tem sociais, eles são muito ruins. Isso acaba atrapalhando demais. Demais. É uma coisa incrível como atrapalha. Então, assim, eu acredito muito na gente ter esse papel de divulgação de conhecimento científico, mas digamos, numa altura técnica que seja compreensível, né, pelos nossos pacientes, pelos nossos familiares não médicos, né, pelos amigos também que não são da área. O Sérgio fez uma pergunta, grande Sérgio, grande educador físico aqui, viu, cara? Cara de vasta experiência. Qual a reposição hormonal adequada para atletas de maratona? Sérgio, é até bom você ter perguntado isso. Pessoal, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente está falando num volume de hormônios que vai apenas restabelecer ou tender, né, ao que seria o seu fisiológico por volta ali dos 30, 35 anos. Então, para o maratonista ou para o fisiculturista, a reposição vai ser a mesma coisa. Vai depender, claro, do paciente, mas assim, a proporção vai ser a mesma. Se a gente for falar no uso do esteroide anabolizante com essa finalidade de ganho de massa muscular mais rápido e mais volumoso, já entra numa senda que eu particularmente não vou. Porque eu acho engraçado, Lu, que hoje a gente tem um monte de colega que o discurso é o seguinte: não, que nada, você vai usar aqui tremboboldenona, testosterona, oxandrolona, e depois é só fazer um TPC que tá tudo bem. Porra! Essa magia eu não conheço.
Sabe, essa magia eu não conheço. E falo, pessoal, você pode se encher de esteroide e não ter nada, como você pode usar um só e lascar com sua fertilidade, né? Lascar com a sua libido, né? E acabar com sua pele, né, Lu? Você vê o pessoal aí com deficiência esteroidal, como é que é isso? Sim. Então, o paciente, hoje a gente tem, né, acho que a principal doença do século, né, já colocando até o Covid aí, é o estresse, né? Entendeu? Oh, com E o certeza. cortisol, tanto ele vai atrapalhar a construção proteica, quanto ele vai atrapalhar muito a nossa produção androgênica. E isso interfere na qualidade da pele do paciente também, entendeu? Também. Se a gente for fazer uma análise minuciosa do paciente e conversando com ele, ver, até pegando esse nível de estresse dele, você vai ver que é diferente a pele dele do outro paciente. Você percebe essa pele como, Lu? Como é que você percebe essa pele? Pele mais fina, mais que, Sim. assim, como a gente fala, mais quebradiça para essa pele, entendeu? Ela toda cheia de... Então tem uma deficiência estrogênica também aí, né? Isso, também. Tá? Agora, você tocou no assunto do esteroide. Você já viu algum trabalho de oxaestano para aumentar, para diminuir flacidez? Olha já, principalmente de oxa. Oxa, inclusive, de uso local. Isso. E vou te dizer uma coisa, o resultado é excepcional. Não só para flacidez, mas também como lipolítico. A dose é bem baixinha, né? Bem baixinha, bem baixa. Agora, cara, é interessante, Lu, porque tem um potencial lipolítico muito forte. Sim. Então, ela é uma das poucas coisas que você vai usar para queima de gordura localizada, de forma localizada, né? Então, é legal. Às vezes eu fico pensando só o seguinte, essa oxa vai ter absorção, ela, por mais que tenha ação local, ela vai ter alguma ação sistêmica. Então a gente tem que estar de olho em tudo, né? Sim. O tempo inteiro. Eu perguntei, até toquei no assunto, que a gente tem algumas formulações tópicas, né? Eu já cheguei a passar para algum paciente, já tenho paciente usando, e nesse ponto, fazendo os exames de sangue, não teve alteração. Eu achei interessante. Não teve, né? Não teve. É interessante mesmo. Bem interessante. Pô, cara, provavelmente porque a dose é pequena, né? E o resultado bom. Dose bem baixa que eu trabalho. E só que associando com cafeína local, cara, com resultado cafeína é bom demais. Bem interessante, viu, Adolfo? Estou achando um resultado bacana aqui. Você usou a cafeína, eu uso o Cafeizilane C, que é como se fosse uma super cafeína, né? E, em geral, eu uso esses dois juntos. Cafeizilane C, a oxa, e ainda coloco um pouco de nicotinato de metila. Para ir permear o tecido, aumentar a capacidade da gente permear isso aí. Os resultados são realmente muito bons, você tem toda a razão. Né? Bem interessante. E se a gente lembrar que a cafeína, ou cafeizilane, pela via específica de adrenalato ciclase e pela via adrenérgica também, vai quebrar a gordura, melhor ainda, né? Sim. Melhor ainda. Agora, Lu, a Tati fez uma pergunta para você aqui, ó. Ela perguntou, doutor Luciano, você já deixou de fazer alguma cirurgia estética, como lipo, por orientação na mudança do estilo de vida? Ou seja, você já teve algum paciente que mudando o estilo de vida não precisou mais operar? Já tive paciente que não precisou. Mudando o estilo, mas mudando bem mesmo, entendeu? Fazendo musculação do jeito que tem que ser feito. Eu sempre brinco, né? Fazer musculação não é ir na academia. Entendeu? Porque você vai na academia, eu brinco, se você for na academia e ficar mais que 40 minutos lá, você não fez musculação. Você trocou figurinha, ficou conversando. É verdade. Entendeu? Exercício são séries, né? Lógico, cada paciente tem as suas séries, daí o educador físico que vai montar. Mas você tem que fazer o negócio com afinco mesmo, entendeu? Fazer de verdade a musculação. Então eu tenho pacientes que com orientação nutricional, com academia, fazendo da forma certa, não precisou operar. Agora, tem aquele paciente também que emagrece legal, tá? Que eu acho que aí entra a lipo. Eu sempre brinco, a lipo mais interessante de você fazer é quando o paciente tem uma estrutura muscular por baixo, naquilo que você tocou antes, que é a mesma coisa da pós-bariátrica, entendeu? E é interessante, daí o paciente ele emagrece com qualidade, ele aumenta a massa muscular. Se ficar uma gordura localizada, tá? Daí ali sim a gente vai entrar com a lipoaspiração e vai ajudar ainda a modelar ainda mais, a marcar mais essa musculatura do paciente.
Mas, por exemplo, você pega um paciente acima do peso, um paciente sarcopênico, um paciente que não faz atividade física, e for tentar desenhar uma musculatura nele com a gordura, né, não vai dar certo. Então, não esquece. Eu nem faço. Pessoal, todo mundo que me conhece sabe que eu não vou fazer. Entendeu? Ainda bem, né? Já sabe da tua índole, já sabe que você não vai ficar fazendo bobagem. Não, não faço. Eu vi aqui que perguntaram também se... Se as cirurgias estéticas estão interrompidas. Estão interrompidas, Lu? Então, nós estamos voltando a operar, tá? Ficou interrompida aí um tempo. Em hospitais públicos, acho que está bloqueado, não está podendo fazer nenhum tipo de cirurgia eletiva, não só estética, como qualquer cirurgia eletiva. Mas em hospitais particulares ou clínicas que a gente não tem, né, trânsito, a princípio não tem paciente internado com Covid, nada, então já estão liberando algumas cirurgias sim, tá bom? E lógico, vai dar análise do médico, sempre conversar com o paciente, explicar para o paciente que risco existe. A gente sabe disso. Então, esse bicho a gente não sabe onde ele está. Então, então a gente tem que explicar tudo para o paciente, pesar prós e contras e ver se for o momento de fazer, faz. Se tiver, eu brinco, se você pestanejou, né, não faz. Eu concordo contigo, Lu. Na dúvida, olha, não você faz, quer ver? entendeu? Não, quer ver uma coisa importante? Foi legal ter falado disso aí, viu? Porque olha só, você operou o paciente, tá? Digamos que você fez uma cirurgia com extensão maior. Sim. O processo de recuperação é um processo inflamatório. É um processo inflamatório. Né? Se a gente sabe que o paciente inflamado é mais vulnerável à infecção viral, Sim. então talvez agora realmente não seja o melhor momento, né, para poder fazer procedimentos desse tipo. Se a preocupação é não pegar, por exemplo, Covid, talvez agora não seja o melhor momento para operar. Né? Com certeza. Assim como, me lembra outra coisa, Lu, nossos pacientes comedores de açúcar e de pão, que são os mais inflamados, sim, você pegar uma paciente dessa para fazer... Olha, Lu, estou imaginando você pegando uma paciente assim, comedora de pão e açúcar, daquela que toma suco de fruta natural 5 vezes por dia, cheio de açúcar, e fazendo um buraco de fechadura no peito dela para fazer um T invertido. Sim. A sutura desse mamilo, como é que vai ficar depois? Me fala isso, né? Às vezes não é caso de terror, não? Sim. Hoje a gente sabe, né? Eu antes não tinha esse conhecimento, depois que eu, né, entrei aí na Nutro, na Ortho principalmente, hoje minha avaliação do paciente mudou muito, entendeu? Então hoje eu não só peço lá, né, os exames clássicos, né, mas eu tento pedir os exames, principalmente eu vejo o paciente, o perfil do paciente, na hora aqui de conversar, na hora que eu vou examinar o paciente, você já vê sinais de inflamação nesse paciente, entendeu? Então, eu vou, explico para ele, falo para o paciente mudar estilo de vida, tira os alimentos pró-inflamatórios, porque eu sei que isso vai atrapalhar meu paciente, tá? No resultado dele pós-operatório, entendeu? Então, acho que tudo isso é muito válido, sim, tá? E a gente brinca, hoje é o barriga de trigo, né? Barriga isso aí. De trigo dá medo. Já tem tempo. Olha, pessoal, lembrar vocês uma coisa, quando o doutor Luciano está falando de alimentos inflamatórios, ele não está falando de carne, tá? Sim. Existe aí uma lenda louca de que carne é inflamatória e não é não. O que é inflamatório é quando você não digere a carne direito. Aí já é uma situação específica. Mas ela por si, graças a Deus, não causa problema não, só traz felicidade. Sim. Tinha outra pergunta aqui, Lu, antes, de MMFP 2020. Rapaz, o que será que significa essa sigla, hein? Agora eu fiquei intrigado. O que a grávida pode fazer para evitar diástase? Tem como reverter sem cirurgia? Ô, Lu, além de oração forte, o que a grávida pode fazer para evitar diástase? Cara, gravidez, eu vou falar por conhecimento de causa pessoal, lá que eu tenho uma... Sim, você passou agora, né? Minha pequena está com 9 meses, né? E a minha esposa está sem diástase. Não teve diástase, entendeu? Na gestação. Mas é aquilo, ela emagreceu, né? Ela chegou num peso legal, num BF bem baixo para engravidar, entendeu? Sim. Durante a gravidez, ela teve um controle grande para manter o peso, entendeu? A gente sabe que se você, durante a gestação, engordar lá aumentar, né, o peso 9 a 11, 12 quilos,
você perde isso rapidamente depois no pós-operatório. E se Tá você dentro tem do uma normal. musculatura, se você tem uma musculatura legal, você volta a ter o corpo sem precisar de cirurgia plástica. Entendeu? Isso daí eu posso garantir. Tá? Agora, você pega um paciente que na gestação engorda 20, 30, 40 quilos, que eu já vi, cara, não vai, a diastase é de menos. A diastase é de menos. Aí vai ter muito mais coisas aí pra gente recolocar no lugar, entendeu? Não tem jeito. Tem muito pepino para descascar, né, não, Lu? Aí vai ter, sim. Muito. Os pacientes que fazem, às vezes, aqueles abdômenes mais protuberantes, né? Facilita, talvez, mais para fazer a diástase. E aí a MMFP perguntou se tem uma forma de tratar isso sem cirurgia. Nós temos dois grupos de fisioterapeutas aqui em Salvador que fazem trabalhos muito interessantes nesse sentido, né? Tem o grupo da doutora Marina Von Amon, que faz um trabalho só voltado para isso, usando fisioterapia e usando uns exercícios, Lu, que fica contraindo, fazendo contrações bem severas do abdômen, sabe? Combinado com a respiração. É algo bem interessante, inclusive, de se ver. Né? E eu fico vendo que as pacientes, elas mostram, né, os resultados. Os resultados são visivelmente bem interessantes. Né? Talvez para quem tenha uma diástase pequena possa resolver plenamente. Sim. Tudo é você melhorar quando você vai fazer uma atividade física, entendeu? A tua dieta tem que estar muito bem encaixada com o seu treino, tá? O mestre Adolfo aí conheceu o Rubinho no meeting. Pô, que figura, rapaz. Cara, figura do cara eu fico seguindo ele no YouTube agora. Ele é irmão, meu parceiro. E ele é um cara assim que ele trabalha muito bem com isso, entendeu? De você encaixar a dieta no treino e o treino ser dirigido para aonde o paciente tem a maior deficiência dele, tá? Então, se você tem isso, tem essa assistência, seja no pré-gestação, durante a gestação também fazer atividade física, outro detalhe. As mulheres, né, algumas acham que engravidou, tem que ficar em casa, com a perna para cima. Meu, não é assim, entendeu? A gente tem aí pacientes, colegas gestante fazendo crossfit até 7º mês de gestação tranquilo. Então tudo isso ajuda muito depois no pós-parto. Tá? Então se você toma cuidado para não pensarem que ela é uma medicine ball, né, velho? Porque não vai dar certo esse negócio. Não, então é sempre a gente o quê? Procurar o profissional adequado e, né, que tenha experiência nisso e ter uma assessoria. Isso vai mudar muito no seu pós-gestação. Lu, você falou de uma coisa que eu repito muito, que eu sou até chato com o pessoal. Você falou aí sobre integração profissional, sabe? Sim. Porque você acabou falando aí de médico, de nutricionista, de educador físico, eu falei aqui sobre o fisioterapeuta, então a gente já tem 4 profissionais aí envolvidos nesse cuidado. Né? Se a gente pensar que tudo é a psique, ainda pode entrar aí mais a psicóloga, pode entrar aí mais o coach. Então, cara, você vê, né? Se a gente consegue fazer essa equipe, aqui na clínica a gente se dispõe a trabalhar dessa forma, mas nem todo paciente tem condições, até financeiras, de ter todos os profissionais, né? Mas quando a gente consegue, Lu, ter todos os profissionais assistindo aquela pessoa, cara, é bonito, os resultados são bonitos, né? O paciente está plenamente assistido, né? Então não falta nada, ele vai ter todas as orientações que ele precisa para alcançar o que quer que ele esteja buscando. E ele realmente vai ter um resultado sustentado, entendeu? Um resultado que vai perdurar, que vai durar, entendeu? É muito interessante. Eu brinco, né? Eu já tinha feito várias tentativas de academia, né? De dieta, de tudo. Mas meu melhor resultado foi quando eu estava ali fazendo o meu trabalho junto com o Rubinho, sabe? Ele orientando o meu treino, encaixando o treino, encaixando a dieta certinho naquele treino, eu fazendo toda a parte hormonal, controlando meus hormônios, suplementando o que está em deficiência, sabe? Dando aquele balanço legal. Cara, foi o meu melhor resultado. Assim, isso por experiência própria. O Rubinho gritava no teu ouvido? Oi?
O Rubinho gritava no teu ouvido? Lá dos Estados Unidos ele ficava aqui. Ah, ele ficou fazendo coaching de lá. Porque se bota o cara daquele pra gritar no meu ouvido, meu irmão, eu vou miar na mesma hora. Não. O cara é forte, velho. É, eles fazem uma consultoria, né, online hoje. O Rubinho é daqui de Taubaté, né? Ele tinha o consultório dele era aqui. Daí hoje eles estão em Orlando. Mas mesmo assim a gente tem nossa parceria, a gente trabalha. E ele de lá ele faz a consultoria online, entendeu? Então é lógico, vai da dedicação do paciente também, tá? Você chegar na academia, como eu falei, treinar de verdade, tá disposto a fazer um negócio de verdade. Outro detalhe, todo mundo, né, quando a gente fala reeducação alimentar, as pessoas, né, se você usar o nome dieta, eu brinco, né? Se falar em dieta, ninguém quer fazer. Entendeu? Todo mundo começa uma dieta pensando quando vai acabar aquela dieta, entendeu? Então, fazer uma reeducação alimentar, eu acho fundamental, tá? E fazer com qualidade. Não tem data para acabar, não tem data para acabar. Não tem. É mudança do estilo de vida total. E essa mudança, daí todo mundo está falando, qual a lógica, quem entrou agora está se perguntando, qual a lógica dele falar tudo isso se ele estava falando de flacidez? Gente, toda a lógica. É interligado, está tudo ligado. Se você, o Adolfo desde o começo já colocou isso. Alimentação e atividade física é a base para você conseguir ter um corpo legal. É a base. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Outra coisa, hidratação. Uma boa hidratação. Quem que toma seus 3 litros de água, 2, 3 litros de água por dia? Ninguém. Pouquíssimas pessoas. E isso faz uma diferença absurda. Faz um teste, começa a partir de hoje, né? A partir de amanhã, começa a colocar como meta na sua vida. Todo dia você vai tomar lá seus 3 litros de água. Depois de 30 dias, você me conta como é que está a sua vida. Melhora tudo. Melhora até o humor. Melhora a parte intestinal, o Adolfo sabe disso. Entendeu? Coloca uma dieta equilibrada, coloca uma boa hidratação, coloca uma atividade física, você melhora seu intestino, você melhora a sua massa muscular, você melhora a sua parte hormonal, de bônus, você melhora teu sono, você melhora teu estresse, você não pega Covid. Você vai ficar blindado? É quase isso. Não pode falar que fica blindado, não. Você viu o que aconteceu com a Isabela. Não pode falar, não, de jeito nenhum. Ó, Nanda disse que está focada. Nanda, eu acredito em você porque você é retada. Entendeu? Tem mais gente falando aqui com a gente. Falando em Isabela, tem uma pergunta aqui da Isabela, né? Se todas as cirurgias têm risco, né? Se a prótese de mão, por exemplo, é uma cirurgia de risco grande. A cirurgia de prótese de mama é uma cirurgia de 40 minutos a 1 hora. Cirurgia bem rápida, internação praticamente ambulatorial. O paciente interna, faz a cirurgia, a hora que ele já voltou da anestesia, já vai para casa, entendeu? A área que a gente trabalha, né, é pequena, entendeu? Então, assim, se o paciente estiver bem, se um paciente saudável, ele pode fazer a cirurgia a hora que ele quiser, a cirurgia de prótese. Bem tranquilo. Acho que até nessa época dá para ser feito tranquilamente. Fala, meu irmão. Prótese mamária, né? Você vê, muitas pacientes procuram, principalmente no pós-gravidez, né? Sim. E algumas pacientes têm falado sobre algum problema que tem acontecido com alguns tipos de prótese que está levando as pacientes a fazer o explante. Eu tô com pouca informação. Você está sabendo mais sobre isso, Lu? Sim, essa moda começou mais fora, né? Acho que é uma coisa que a gente importa muita moda, né? Tá? Mas é que como eu tô por fora, né? Eu realmente não sei os detalhes. Tá. Aqui a gente não está vendo isso aqui no Brasil, não está tendo, né? Já até cheguei a ver no Instagram algumas famosas, né, liderando alguma coisa nesse sentido, de retirar o implante e tudo, mas ainda não pegou muito não pegou isso no Brasil não. O que acontece? Mas então você nunca viu casos de problemas? Então, vamos lá. Toda cirurgia, Adolfo, tudo que a gente coloca no nosso organismo não pode ser colocado ali e falar isso é pro resto da sua vida. Você concorda comigo? Concordo, tá? Claro. Por mais, eu sempre falo para o meu paciente aqui, a prótese, ela é feita, as próteses que a gente tem hoje, até está uma aqui na minha mão aqui,
a qualidade dela comparado com as próteses de 20 anos, né, atrás, é muito melhor, entendeu? É uma prótese mais moderna, tudo. Mas tem como eu afirmar para o meu paciente que eu vou colocar isso no organismo dele, ele vai viver com isso tranquilamente pro resto da vida? Não, tá? É baixíssimo o índice de paciente, é menos de 1% de pacientes que tem alguma complicação com uma cirurgia de prótese, tá? Entendi. Caso de rejeição de prótese, graças a Deus eu só vi em livro. Nunca tive nenhum paciente que rejeitou uma prótese, que eu tive que tirar a prótese ali por rejeição, entendeu? Então isso é raríssimo. Mas é que eu não estou falando nem da rejeição, Lu. É que a Tati mesmo falou aqui, ó, importante, que muitas pacientes estão fazendo explante porque estavam tendo outros problemas de saúde. Era isso que eu queria ver se você estava vendo por aí. Elas estão desenvolvendo alguns outros problemas e eu realmente não estou sabendo dos detalhes. Não, o que eu vi, isso foi até mais forte, tem já uns 2 anos, foi que fizeram associação da prótese de silicone com um tipo de tumor de células gigantes associado a essa prótese na mama, tá? Então, foi levantada uma pesquisa maior, foi nos Estados Unidos, até foi com um tipo de implante lá, que eles falaram que teve uma incidência mais alta de uma marca específica, e isso gerou um certo pânico, tá? Em vários pacientes. Então, muitas pacientes, nossa, estão falando que a prótese silicone dá câncer de mama. Eu acho assim, tudo tem que ter um estudo maior, tá? Infelizmente, muitas vezes as informações são jogadas de uma forma na mídia e isso tem que ser passado correto, com mais base. É igual agora a gente está vendo o próprio Covid. O cara vai e faz o trabalho com um paciente, o resultado que ele teve com aquele paciente, ele pega e joga na mídia como se fosse a cura, entendeu? Isso tem que ser muito... acho que tem que ser melhor analisado o que está acontecendo. Como eu falei, eu estou na plástica desde 2004. Eu estou na plástica desde 2004, tá? Nunca vi. Pelo menos, assim, eu opero bastante. Cirurgia de prótese de mama, acho que é a cirurgia que eu mais faço, com certeza. Graças a Deus, nunca tive nenhum caso. Tá? E eu tenho bastante contato com meus pacientes. Desde aqui da primeira paciente, praticamente, que eu operei aqui, eu ainda tenho contato. A gente sempre mantém um certo contato com os nossos pacientes. E quando o paciente tem algum problema, eles me procuram. Então, por isso que a gente acaba sabendo. Então, pelo menos eu, por enquanto, graças a Deus, não tive. Não viu. Tá? A Tati está falando aqui que o silicone libera partículas na corrente sanguínea e vai causando inflamação. Eu vou olhar isso direitinho, Tati. Eu vou olhar isso direitinho depois, para poder saber os detalhes. Tá. Então, eu já cheguei a ver alguma coisa desse tipo, sim, Tati. Tá? Até depois falaram das próteses, né, do tipo de prótese, o tipo de revestimento, que são micropartículas de silicone, que isso ganha corrente sanguínea, pode parar em outro órgão e causar uma resposta inflamatória. Mas é o que eu falei, eu acho que tudo tem que ser melhor estudado, tá bom? Entendi. Não vou aqui também falar, não, isso não causa, fica tranquilo, o silicone é a coisa mais perfeita do mundo. Tati disse que vai passar o material. E Tati e Maurício, eles estudam muito, então eu vou querer mesmo ver esse material. Porque eu vi pouca coisa, Tati, quando você foi operar. Só que eu vi pouca coisa. E é bom que você já fez a pesquisa, já adianta pra gente. Então, poxa, obrigado, viu? Manda pro Adolfo. Manda pra mim que eu mando pro Luciano. Manda pra mim que eu vou querer ver também, sim, com certeza. Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Teve mais pergunta aqui? A Diana está perguntando, Lu, essa é para você mesmo. Para detectar um câncer de mama em paciente que usa prótese, fica mais fácil? Ou difícil, perdão? Não, você tem técnicas, tá? Quando o paciente tem a prótese, ele pode fazer tanto ultrassom quanto a mamografia. Então, quer dizer, para você detectar, normalmente. É tranquilo, normalmente. São técnicas de posicionamento, só que vai mudar, tá bom? Uma vez eu vi também não um estudo, saiu uma reportagem associando, isso já tem mais tempo, isso de associar a prótese ao câncer. Mulheres com prótese desenvolvem mais câncer de mama. A chamada da matéria era mais ou menos assim, tá? E quando eu fui ler o corpo da matéria, né, que toda matéria ela tem aquela chamada sensacionalista, né? É igual o magnânimo, né?
O Magnânimo foi Magnânimo interessante. mistério. O Magnânimo mistério. Mas toda matéria, ela tem que ter uma chamada para pegar, né, para prender a tua atenção. Mas muitos não leem o que está escrito ali. Daí eu fui ler, e o que estava falando, na verdade, é que as mulheres com prótese, por elas se cuidarem mais, devido à preocupação que elas têm com a prótese, elas acabam fazendo ultrassom, que até a gente recomenda. Independente de você ter prótese ou não, faz teu ultrassom todo ano, e se tem mais de 40 anos, mamografia também, entendeu? Se tem caso na família, aí que tem que redobrar os cuidados. Mas a mulher que tem prótese, ela dobra o cuidado, até muitas vezes se preocupada com a prótese. Será que a prótese está inteira? E aí ela acaba descobrindo um tumor, que isso sim, a colocação da prótese não vai interferir ali, tá? Isso Não falando no atrapalha essa caso de um detecção, né? adenocarcinoma. Adenocarcinoma até hoje não tem nada associando adenocarcinoma de mama com prótese de mama. Isso não tem, pelo menos não vi nada. Se você colocar no Google ali, cruzar também, nunca vi nada por enquanto. Entendi. Tá? Rapaz, deixa eu te falar, faltam 6 minutos para acabar. Só? Caramba! A gente acaba e volta, não tem importância. Deixa eu te falar. Esse faz... O Márcio Beni, vamos tentar responder aqui tão rápido. Márcio, Manda brasa. ele falou assim que na primeira gestação recuperou 100%, mas na segunda teve a diástase. Tá, aí nós vamos, né, são 2 vezes que a pele ali distendeu, entendeu? Então daí isso fica mais difícil mesmo, tá? Daí isso, mesmo com bastante malhação em cima, isso acontece sim. Aí é um pouquinho mais... Vai ter que cortar. Vai ter que cortar e costurar. Aí vai ter que vir para cá. Não tem jeito. Deixa eu ver aqui se mais alguém aqui... Deixa eu esclarecer uma coisa pro pessoal então, Lu. Complementando quem estava falando sobre o colágeno. Então, pessoal, eu falei que tem vários tipos diferentes. A Tati aqui, a Tati falando aqui. Tati, esse dado eu não sabia, mas 40 mil mulheres no Brasil que fizeram explante. Legal. É importante. Me chama no direct depois, Tati. Passa para mim. Se você tiver algum trabalho... É ela que vai passar os artigos. Ela que vai passar artigos, show de bola. Passa pra gente. Desculpa, ela vai passar, eu vou passar para ti. Mas, viu, Lu, o que eu falei tanto, tem vários tipos de colágeno e tudo mais, o pessoal entenda uma coisa, ó, a pele, ela é mole. Deus fez a pele mole. Você não é uma barata, tá? Então sua pele, ela é mole. Não existe essa coisa, você vai tomar uma coisa para a pele ficar dura, tá? A pele tem um tônus natural, como qualquer tecido tem seu tônus natural, mas não é como um músculo. Então, na verdade, a pele vai adquirir o formato daquilo sobre a qual ela está implantada, né? Sim. Então, o que está por baixo que vai dar o formato. Né? No caso do corpo da mulher, então, tem uma particularidade interessante que as partes com mais formato feminino tem aquele desenho muito formado por coxinha de gordura, né? Então, se a mulher emagrecer demais ou muito rápido, ela inclusive perde a feminilidade corporal dela. Sim. Então, é importante. Que é, por exemplo, quando a gente pega pacientes que bloqueiam demais a aromatase e acaba evoluindo para um corpo mais androgênico, né? Então, a primeira coloca coisa um quadril mais quadradinho, né? Isso, né? Diminui, né? O culote desaparece, entendeu? Então, isso acontece mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar que o colágeno ele vai qualificar a pele, vai qualificar. Fica mais bonito, ganha viço, ganha espessura, né? Ganha espessura, que o Luciano falou sobre a pele fina. Aí entra o colágeno, entra o estradiol também, né? Para você ter essa espessura, né? Mantida. Mas para dar formato ao corpo, é musculação, galera. É musculação. Só cortando você rápido e aproveitar aqui nossos minutinhos. Eu tenho feito alguns trabalhos, cara, e pesquisado a respeito dos bioestimuladores de colágeno, tá? Então, eu tenho, assim, eu passo muitas vezes para o meu paciente, eu oriento tomar whey protein, tá? Que o whey protein, praticamente, ele tem as proteínas, tem tudo. Todos os aminoácidos, tem tudo ali. E se você estimula o paciente, então faça um bioestimulador, seja ele um Sculptra, um Radiesse, são os tipos, ou até o PRP, plasma rico em plaqueta, usado como bioestimulador. Cara, resultados muito interessantes. Sensacionais, tá?
Então, Mas, isso aí Luciano, tá sendo olha muito como bom pra você, rapidez. olha como você é um cara diferenciado. Olha como você é um cara diferenciado. Você me fala em fazer uma bioestimulação, só que você dá matéria-prima para que o colágeno possa ser construído. Sim. Esse é um detalhe fundamental. Porque assim, você pode fazer a bioestimulação que for, se você não tiver ali uma base proteica, na verdade a base aminoácidica, e vitaminas e minerais cofatores de presentes, nada vai acontecer. Ou não vai acontecer como você gostaria. Então, se a gente pensa em síntese de colágeno, eu penso em vitamina C, vitamina B2 e manganês, pelo menos, penso em zinco também, e vitamina B6. E se eu continuar falando, vou lembrar de mais coisa, B9, B12. Né? Então, se eu garanto esses cofatores, e aí você faz a bioestimulação, com certeza o resultado vai ser melhor. A bioestimulação é um negócio bem interessante, cara. Estou gostando bastante dos trabalhos, do que eu tenho desenvolvido aqui na clínica mesmo, com os resultados bem interessantes. O paciente tem O gostado pessoal já bastante. sabe que se quiser ir fazer procedimento, vai para Taubaté. Né? Pode mandar tudo para cá, agradeço. O pessoal vai Taubaté. Cara, então, ó, vamos nos despedir da turma, porque só falta 1 minuto. 1 minuto? Caramba, cara. Dá teu recado aí, Lô. Passou rápido demais. Muito, recado, cara. Pô, foi um prazer. Cara, é um prazer sempre conversar com você, cara. A gente tem nosso grupo lá que a gente troca uma ideia. Você é um cara que, como eu falei, é um cara que eu admiro muito, um cara que estuda muito, um cara extremamente ético, tá? Trabalha em prol da saúde das pessoas mesmo, entendeu? Então, para mim é um prazer poder estar aqui. Obrigado pela oportunidade de me convidar. Não, eu que agradeço, a ideia foi sua, gostei muito, eu fico muito feliz, obrigado. Nós começamos a falar da flacidez, nós vamos falar de obesidade, de pós-bariátrico, falamos